Falar agora da Universidade Federal de Santa Catarina tem sido o assunto dos últimos dias, depois que o governo federal resolveu congelar alguns milhões de reais lá da Universidade Federal. Pois bem, te preparou algumas telas aqui, porque a universidade teve o valor de 60 milhões de reais do orçamento anual. 60 milhões foram bloqueados, 60 milhões não vão poder ser usados pela Universidade Federal de Santa Catarina e cerca de 30% desse orçamento vai ficar ali guardado, não vai poder ser utilizado. O mesmo acontece no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, como a gente já mostrou aqui ontem, mas hoje a gente vai tratar exclusivamente da Universidade Federal de Santa Catarina. A medida, claro, o corte impacta diretamente no funcionamento da instituição. Agora, no dia 16 de maio, representantes das universidades e institutos federais devem se reunir em Brasília com o Ministério da Educação para tratar sobre os cortes. Agora a gente explica para você aqui mais ou menos o que está acontecendo, na Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá. São muitos números, mas eu prometo para você que é fácil de entender. Olha, o orçamento aprovado ainda no ano passado para este ano na Universidade Federal, 1 bilhão 500 milhões de reais. Vamos arredondar, tá aqui, ó, o primeiro número, 1 bilhão 500 milhões, orçamento total da universidade. Só que desse orçamento total, um pouco mais abaixo, você confere comigo, 1 bilhão e 300 milhões, cerca de 300 milhões, é dinheiro gasto para a folha de pagamento, folha do pessoal, servidores, professores e tudo mais. O que sobra? 207 milhões de reais, valor que é direcionado para a manutenção e para os serviços. Por isso que eu vou chamar a próxima tela, porque é em cima desse valor de 207 milhões de reais, dinheiro para manutenção e serviços, que o governo aplicou o corte de 35%, ou seja, cerca de 60 milhões de reais. Resta para a universidade 144 milhões de reais. Dessa forma, a UFSC agora vai ter que enxugar alguns serviços. Manutenção, luz, água, segurança pública, rever contrato. E a gente conversou com o pró-reitor de Planejamento e Orçamentos da universidade, o Vladimir Arthur Fey, que falou sobre esses cortes e como esses cortes vão impactar diretamente mais de 50 mil estudantes. Vamos ver a entrevista. Os reflexos serão imediatos, né? Porque vai atrapalhar o ensino, vai atrapalhar ou vai prejudicar a pesquisa, a extensão, o fornecimento de refeições para os nossos alunos, que são mais de 15 mil refeições diárias que nós fornecemos a todos os alunos da universidade, o fornecimento e pagamento de bolsas, seja de extensão, de pesquisa, de ensino ou de manutenção dos nossos alunos que são vulneráveis socioeconomicamente. Enfim, nós temos um conjunto de despesas de manutenção básica que são de limpeza, de vigilância, de cozinheiros, de portaria. Todos esses contratos com esses fornecedores poderão, na verdade, sair ou estarem prejudicados por conta desse bloqueio, que é muito expressivo. Aí, segundo a UFSC, os cortes vão afetar os estudantes. O pró-reitor também falou do próximo semestre, porque agora existe a preocupação. Aqueles que passaram no vestibular vão ter aula no semestre seguinte? Vamos ver a resposta que ele deu à nossa repórter Graziane Viale. Como é que fica o vestibular de inverno? Bom, nós já, na verdade, temos recursos destinados e empenhados para essa ação, né? Esperamos que não haja prejuízo, mas todas as demais ações da universidade poderão estar prejudicadas. Evidentemente que pela restrição orçamentária, essa comissão, né, ou uma outra constituída pelo professor Ubaldo, deverá definir quais são as despesas que serão que serão atendidas por ordem de prioridade. Está explicada a preocupação dos alunos, né? Bom, a gente também ouviu a Defensoria Pública do Estado, que está apoiando uma ação da Defensoria Pública Nacional para tentar impedir esses bloqueios, ou seja, que o governo devolva o dinheiro para as universidades federais e para os institutos federais. Falamos com a responsável, a chefe da Defensoria Pública aqui em Santa Catarina, Ana Carolina Dil Cavalim. Vamos assistir o que ela disse. Essa ação está tramitando lá no Distrito Federal e foi a Defensoria Pública da União de lá que entrou com a ação. E nós vemos com preocupação, obviamente, e esperamos que o resultado seja exitoso da ação justamente para evitar
que haja esse corte tão drástico, pelo menos nesse patamar, e isso prejudica, impacte nas instituições, que a gente está assistindo até entrevistas de reitores, né, que em agosto eles já não sabem como é que vão fazer para evoluir nas suas atividades. Então, vamos aguardar aí o resultado e estamos sim apoiando essa ação judicial, né, da União. Por enquanto, ainda nenhuma decisão da Justiça se o governo federal libera ou não, mas a gente sabe que existem essas ações aí por parte da Defensoria. Prisco comigo já aqui. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Fernando. Agora é o seguinte, né, Prisco? O governo diz o seguinte: olha, essa arrecadação aumentar, a gente devolve as verbas para as universidades federais, queremos aplicar esse dinheiro em educação básica, mas na verdade parece moeda de troca isso daí, Prisco. Pois é, então vamos começar pela moeda de troca. Se isso que está sendo encaminhado, esse contingenciamento de 30% para as universidades, se é moeda de troca para o governo conquistar votos na Câmara dos Deputados para aprovar a reforma da Previdência, aí isso é inaceitável, isso é condenável. Não é assim que se faz política. Isso não é a nova política votada nas urnas nas eleições do ano passado. Essa é a preliminar. Segundo aspecto, o governo tem batido muito na tecla de que a prioridade é o ensino básico. E é isso mesmo. Nos principais países do mundo, Comunidade Europeia, Estados Unidos, no lado oriental, asiático, foi a aposta na escola básica que fez com que efetivamente prosperassem esses países. Mas o terceiro grau, a universidade, iniciativa privada. Mas os pobres, aqueles que não têm condição financeira, bolsa, bancada pelo governo. Essa é a prioridade. Agora, se nós temos uma escola básica forte, geral, para todos, aquele também que tem menor poder aquisitivo, lá na frente vai chegar em condições para disputar uma vaga em igualdade de condições na universidade. Se for pública, tiver ainda pública, não tiver recurso, o governo banca. E na privada, aí se encontra o caminho. Agora, é evidente que a universidade enfrenta uma dificuldade. Vamos ficar aqui só na federal. A gente observou ali, Fernando, que 85% dos recursos é para a folha de pessoal. Então, é uma outra questão que precisa ser discutida. É muito dinheiro para a folha de pessoal. Precisamos de recursos para extensão, pesquisa? Claro que sim, sem dúvida. Mas nós temos muita gordura para cortar. Não só aqui, mas em todas as universidades. Muita diária, muita viagem desnecessária, muito curso que não tem retorno para a universidade. Então, Fernando, para resumir, claro que nós estamos falando agora de uma situação emergencial e momentânea, específica. E o governo vai ter que resolver essa situação. Evidentemente que as universidades não podem parar, mas que a situação educacional do país precisa ser rediscutida, meu caro Fernando, não resta a menor dúvida. Até porque, anos atrás, a própria universidade já foi alvo de uma investigação exatamente nesses pontos colocados pelo Prisco por parte da Polícia Federal. E não só isso, teríamos uma série de outras frentes, espaços da universidade que se transformam para a utilização de droga. A polícia não pode entrar na universidade para coibir violência, criminalidade. Tem uma série, além de manifestações artísticas, um tanto quanto ortodoxas. Mas daí são vários outros temas a serem debatidos em outros momentos aqui no SBT Meio Dia.